Olá, pessoal. Agradecemos a jovem Samantha, né, Samantha? Tem sido destemida e tem feito um grande trabalho aí para o bem da nossa classe, tá? Deus te abençoe. Continue assim. Temos o tópico 3, pessoal. Chegamos no último tópico. Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Lembram que eles estavam a leste do Jordão, receberam sua herança lá, mas entraram na terra prometida para, junto com os seus irmãos, conquistarem a terra. Depois de conquistarem a terra para os seus irmãos das outras tribos, eles voltariam e tomariam posse da sua terra, tá? Aí nós temos o primeiro ponto. 2,5 tribos são despedidas. Olha só, pessoal. É a despedida dessas 2,5 tribos. Depois que eles realizaram o trabalho, como eu já disse agora há pouco, eles foram despedidos por Josué. Olha, vocês realizaram um bom trabalho, foram fiéis à palavra que vocês disseram, né? Foram fiéis ao Senhor e agora vocês voltam para casa. Depois de um grande tempo na batalha, lutando, eles regressaram para casa, né? Então quem Josué libera? Essas 3 tribos. Os Rubenitas, a tribo de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés, né? Para voltarem à possessão deles. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completar todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Então é uma lição que nós tomamos, porque eles se prontificaram a lutar pelos seus irmãos, depois de ter recebido já a herança deles, né? E realizaram um bom serviço, realizaram um trabalho todo e depois regressaram para casa. Nós também, quando recebemos um trabalho da parte de Deus, quando recebemos um ministério que o Senhor nos confia, nós também temos que ser fiéis até o fim, né? É difícil? É. Existem muitos desafios? Sim. Existem muitas situações adversas? Existem. Existem muitas críticas? Muitas. Mas nós, servos do Senhor, devemos, assim como essas 3 tribos, iniciar um trabalho e dar continuidade a ele, persistir nesse trabalho e não abandonar o barco no meio do caminho, né? Então, a não ser que existem as situações, né, que a gente às vezes precisa deixar algum trabalho na igreja, precisa de deixar de fazer alguma coisa para se dedicar a outra, ou em dados momentos. Mas não aquela, me criticaram, eu vou deixar de fazer isso aqui, eu vou largar tudo, isso aqui não é para mim. Não, nós devemos persistir, nós devemos honrar aquilo que nos foi o quê? Confiado em nossas mãos, pessoal. Devemos ter compromisso, tá? Vamos lá. O certo é que os propósitos de Deus sempre serão alcançados. Isso sempre vai acontecer. Então, que nós permaneçamos firmes e constantes para que os propósitos de Deus aconteçam através de nossas vidas. Olha que prazer. Mas jamais deixemos a batalha, jamais fujamos da batalha, porque com certeza o Senhor dará prosseguimento através de outra pessoa. Deus levanta pessoas para o trabalho. Ele é poderoso para isso. Mas ele espera que uma vez confiado a nós venhamos servir a ele com fidelidade. Comprometimento é a palavra certa. A conquista integral de Canaã, conforme pronunciado pelo Senhor, cumpriu-se séculos após no auge da monarquia judaica. Então lembra que na lição passada nós falamos que Josué dividiu a terra, né, a herança de muitas tribos que nem foram ainda conquistadas. Mas essa conquista geral da terra prometida, da terra de Canaã, se deu na monarquia, né?
quando houve ali o Saul, depois houve Davi, e aí foi uma sucessão de reis que serviram a Israel, que serviram a Deus, muitos, né? Nem todos, mas aí foi gradualmente sendo anexada mais terras à terra de Israel, tá bom? As demais tribos foram conquistando as suas possessões, tá? Segundo ponto, exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado a guerra do Senhor conforme determinação de Moisés. Josué os exortou a tão somente guardar o mandamento do Senhor. Olha só, então Josué não apenas agradece pelo trabalho, sim, agradece pelo trabalho, mas também dá a seguinte orientação para essas tribos, que elas guardassem a lei do Senhor, que elas permanecessem fiéis. Então não basta apenas entrar na batalha e ter lutado a batalha e ter vencido a batalha, se logo após deixarmos o Senhor. Pelo contrário, se nós entramos numa batalha, se nós a vencemos, agora na bonança, vamos permanecer firmes, obedientes à santa lei do Senhor, às escrituras sagradas, à Bíblia sagrada, pessoal, tá bom? Grande advertência para os dias atuais. Quantas pessoas têm lutado batalhas grandiosíssimas? Quantas batalhas que você vê um irmão passar e fala, misericórdia, talvez eu não suportaria tamanha batalha, mas aquele irmão batalha e ele vence. E depois da vitória, dado algum tempo que está na calmaria, ele acaba se deixando levar e abandona os caminhos do Senhor. Ou até deixa de lado a palavra de Deus. Permanece na igreja, mas não tanto quanto deveria ser fiel à palavra. Então, esse é um exemplo para os dias atuais, pessoal. Devemos permanecer firmes na batalha, vencermos a batalha. E depois na bonança, depois na tranquilidade, devemos também ser fiéis ao Senhor. Lembra de Paulo? Ele sabia ser fiel ou na fome, ou na bonança, ou na tempestade, ou na calmaria. Ele sempre estava preparado, assim nós também. Devemos viver uma vida sempre pautada pelos princípios, pela palavra do nosso Deus. Terceiro ponto, o altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as três tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Aí o que aconteceu? Quando o povo de Israel soube disso, eles foram atrás dos seus irmãos por terem levantado esse altar. Procurar saber o porquê de terem levantado um altar do lado de lá, né? Onde ficavam essas três tribos. Qual foi a resposta? A resposta, pessoal, é que os gaditas, né, também os rubenitas e a meia tribo de Manassés, eles ergueram aquele altar não para profanar o nome do Senhor, nem para abandonar o nome do Senhor. Pelo contrário, eles ergueram esse altar para que fosse um lembrete a eles do quanto Deus havia feito por eles e de que havia um Deus poderoso de que eles deviam servir e ser gratos. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço ao Senhor. Olha só como é importante, não só para o bom andamento nosso, da nossa comunidade, da nossa igreja, do nosso povo, mas também para honrar o nome do nosso Deus.
tá? Então nós devemos ter cumplicidade, nós devemos se comunicar. Às vezes acontecem algumas falhas neste caminho. Não é fácil. Cada um tem um jeito, cada um entende de uma forma, mas nós devemos fazer a comunicação mais clara possível. Não é? Então, existe o fato de que nós devemos, antes de querer cobrar o outro, antes de querer exigir uma resposta, exigir algo de alguém, nós devemos tentar entender antes o que realmente tem acontecido. Qual foi o propósito do irmão em fazer aquilo, em dizer aquelas palavras? E não já chegar querendo chutar o pau da barraca, né? Mostrar que nós somos os donos da verdade, que nós estamos com a razão. Às vezes, ou quase sempre, isso não funciona. Por isso que sempre tem que predominar em nossa vida o caráter de Cristo. Não é? Ele era humilde e manso. Olha que maravilha. Humilde e manso. Isso é glorioso. Então nós temos que tomar como exemplo o nosso Senhor Jesus. Ele sempre será o nosso exemplo maior, tá? Se queremos ter uma vida sadia na presença de Deus, devemos sempre tomar o exemplo de Cristo. Então é importante isso, jovens. É importante que nós, antes de querermos exigir alguma coisa, tomemos conhecimento da verdadeira razão daquilo ter sido feito assim, de terem dito esta palavra, tá bom? Isso é muito importante para quê? Para haver harmonia entre os irmãos, haver harmonia entre a igreja, entre os jovens, né? Não é verdade? Deus abençoe. Nós vamos para a conclusão no próximo vídeo. Eu espero você lá, ok?